Oi, gente, estava aqui arrumando e já começou a gravar, então a gente já começa a falar também, né? Boa tarde de novo, né? Vamos agora para a nossa aula de história, tá bom? Nossa terceira aula do dia. E nós iremos falar sobre a formação do povo brasileiro. Nós sabemos que inicialmente, quais foram os primeiros habitantes do Brasil? Indígenas. Os nativos, né, que eram os indígenas, certo? Eles foram os primeiros habitantes. Então, quando os portugueses vieram para o Brasil, eles não encontraram eles não descobriram o Brasil, porque aqui já tinha pessoas habitando esse local. Eles apenas encontraram uma terra que até então era desconhecida por todos, entre aspas, né? Porque os nativos já estavam lá habitando o local, tá bom? Vamos lá. Página 18 do livro de história, tá bom? Nós podemos saber que o nosso país tem uma miscigenação. O que é miscigenação? Tem uma mistura muito grande de povos. Como eu já expliquei para vocês, nós somos uma mistura de povos. Por quê? Porque os nativos habitavam primeiramente, depois vieram os portugueses, em seguida os africanos. Então eles começaram a se relacionar entre eles e obviamente aconteceu a miscigenação, que é a mistura de povos. E franceses, entre outros, foram vindo para cá com o passar do tempo e foi se misturando cada vez mais, tá bom? Vamos lá. Página 18, acompanhe a leitura, nós vamos estar respondendo às atividades juntos, tá? Então prestem atenção, por gentileza, na minha explicação, tá bom? E na leitura, principalmente, também. O Brasil é um país formado por diferentes povos. Muitos desses povos vieram de longe e, ao se relacionarem com os diversos grupos de indígenas que habitavam o território, formaram o povo brasileiro. Os primeiros povos a chegarem ao território que mais tarde se tornou o Brasil foram os portugueses e os africanos. No decorrer do tempo, italianos, alemães, árabes, japoneses e muitos outros povos chegaram ao Brasil e se misturaram uns com os outros, formando uma população miscigenada. Acabei de falar, né? Por esse motivo, existe uma grande diversidade de aparência física, costumes e culturas entre os brasileiros. Então, gente, aqui, como eu falei pra vocês, nós temos pessoas com cor de pele diferente, diversos, né? Tons de pele, temos diversas raças, etnias, costumes, culturas, entre outros. Nós podemos comparar até mesmo com a nossa sala. Se nós olharmos uns para os outros, a cor da nossa pele é diferente, tem iguais? Tem, mas a maioria é diferente. As nossas características são bem diferentes. Tudo isso por conta das misturas, da miscigenação que aconteceu para a sua formação, para a formação dos seus pais, dos seus avós, bisavós, tataravós, enfim. Toda a sua trajetória, todos os seus antepassados contribuíram na sua formação, né, hoje. Bom, se pararmos para pensar nos povos asiáticos, eles são todos praticamente iguais. Por quê? Porque não ocorreu uma miscigenação. Hoje em dia, aqui tem muitos que ficam naquela parte da feira dos importados. Quem já foi na feira dos importados? Tem muitos que falam assim, tá? Português, 30 reais. Já viram na feira dos importados? Depois reparem. Eles não têm uma mistura tão grande assim entre eles. Eles não são um povo miscigenado, que ocorreu uma mistura entre eles, tá? Porque todos são muito parecidos, né? Os asiáticos. Todos são muito parecidos. Até aquela banda lá, BTS lá, eles são, pra mim, é tudo o mesmo cantor. Que só tá se multiplicando enquanto canta música. Porque eles são sim parecidos. A fisionomia é muito parecida entre eles, tá? Então, né? Então, quando ocorre a miscigenação, se por acaso vier algum imigrante para o nosso país que se relacionar com uma brasileira, enfim, vai ocorrer a miscigenação, que é a mistura desses povos. E o filho deles vai nascer com uma característica diferenciada. Pode ser que tenha um olhinho puxado? Pode. Mas nem tão puxado quanto seria se ela fosse, de fato, somente uma asiática. Entenderam? Então, aqui no Brasil é um dos maiores exemplos de
miscigenação, porque aqui nós podemos encontrar povos com várias culturas, raças, costumes de diversas maneiras, tá bom? Isso que faz a população brasileira, tá bom? Vamos lá. Atividade. A gente vai colocar V para o que for verdadeiro e F para o que for falso, tá bom? O povo brasileiro é formado por vários povos? Sim. Sim, verdadeiro. Coloquem aí, letra V de verdadeiro. Aqui embaixo, tá bom? Tem uma atividade sobre esse texto. E primeiramente ele pergunta, né? Se o povo brasileiro é formado por vários povos. E sim, ele é formado por vários povos. Coloquem aí, verdadeiro. Indígenas, africanos e portugueses são povos que deram origem à população e à cultura brasileira? Como não? Eu falei no início da aula. Indígenas são os nativos. Portugueses vieram depois com a colonização. Em seguida, escravizaram os africanos. Então, os três fazem parte, sim, inicialmente, tá bom? Os povos que imigraram para o Brasil não se miscigenaram? Falso demais, né? Porque os imigrantes que vieram para cá, eles se misturaram, sim, tá bom? Próxima página. Indígenas, os primeiros habitantes. Antes da chegada de outros povos ao território que formam o Brasil, muitos grupos indígenas habitavam essas terras. Gente, aqui no Brasil, os 4 cantos do Brasil, cada pedacinho de terra que tinha, eram habitados por indígenas, tá bom? Somente por indígenas. Claro, tinha várias tribos diferentes, mas todos eram indígenas. Com a chegada dos portugueses, que eu vou até explicar um pouco mais pra frente, a população diminuiu de uma maneira assim gritante. Por quê? Doenças desconhecidas que os portugueses trouxeram para cá, escravidão, muitos morriam por conta do trabalho, conflitos entre eles que não aceitavam e acabavam morrendo, e também a questão de fuga. Eles fugiam porque não queriam obedecer às ordens, não queriam trabalhar para os portugueses. Então esses são os 4 principais motivos da diminuição da população indígena no Brasil, tá bom? Vamos lá. Antes da chegada de outros povos ao território que forma o Brasil, muitos grupos indígenas habitavam essas terras. Cada um deles tinha línguas, saberes e costumes próprios. No litoral viviam grupos indígenas que falavam línguas como características semelhantes de origem tupi. Os Tupinambá, os Tamoio e os Tupiniquim são exemplos de povo que falam tupi. Eles chegaram ao litoral vindos da região amazônica e expulsaram os grupos que viviam nesse local. Os tupis chamavam esse grupo de tapuias, porque eles não falavam o tupi. Entre os tapuias havia os indígenas Chavante, Caiapó e Caingangue, tá bom? Então aqui ele fala mais sobre como eram os povos, a divisão dos povos indígenas naquela época, tá bom? Então, vocês podem perceber que, por mais que todos fossem indígenas, cada um tinha sua linguagem, cada um, Ana Beatriz, tinha o seu modo de viver, cada um tinha os seus saberes, tá bom? Então, era o que fazia eles serem diferentes uns dos outros, tá bom? Vamos lá. Respondendo aqui. Os povos foram os primeiros habitantes do território brasileiro. Qual é? Os povos indígenas. Letra A. Indígenas. Os povos indígenas foram os primeiros habitantes brasileiros do território brasileiro. B. Os grupos indígenas de origem tupi migraram da região da Amazônia e habitaram principalmente o... Eu li bem aqui em cima. Isso mesmo, litoral. E eles expulsaram, né, quem estavam lá por não falarem a mesma língua que eles, tá bom? Letra C. Os grupos indígenas que não falavam língua de origem tupi eram chamados de tapuias. Isso mesmo, tapuias. Tapuias. Beleza, galera? Beleza? Próxima página.
página. Já corrigiram aí? Colocaram as respostas? Sim, senhor. É 2S, Vamos lá, gente. Chegada dos portugueses. Vamos utilizar a nossa imaginação. Os portugueses, eles tinham um grande interesse em expandir, né? Ou seja, em busca de novas terras. Mas o motivo principal para eles fazerem esse percurso é que eles estavam atrás das especiarias, né? E eles iam encontrar nas Índias. E eles precisavam fazer o percurso pela costa dos territórios, né? Ou seja, pelo litoral, pelo cantinho ali, que eles tinham muito medo do desconhecido. Eles nunca tinham feito uma trajetória que eles fossem cruzar, ou seja, que eles fossem para o mar aberto. Como assim, professora? Vamos supor que aqui tem um território, aqui é uma terra, certo? Vamos supor que eles estavam aqui. Se eles tinham que chegar para cá, eles iam somente bem pelo cantinho. Faziam uma pausa se fosse necessário, mas eles sempre iam pelo cantinho até chegar ao seu destino principal. Sempre. Mas o que acontece? Os portugueses tiveram uma grande vantagem porque eles tinham, dentre os portugueses, pessoas que conheciam muito bem de embarcações, que sabiam muito também sobre o litoral. Então eles uniram o útil ao agradável, fazendo com que eles construíssem e montassem embarcações grandes, que fossem necessárias, né, que aguentassem essa viagem longa. E eles também prepararam uma tripulação, né, prepararam pessoas para essa embarcação. Tanto é que não foi somente uma embarcação, foram várias, que foram uma atrás da outra, tá bom? Então, o que aconteceu? Os portugueses queriam desbravar, queriam ir um pouco mais além. Os europeus, os franceses, os italianos, eles não tinham coragem de fazer esse tipo de viagem, porque eles tinham muito medo. Porque naquela época tinha aquelas lendas da mitologia, né, de bicho da água, enfim, tinha todas essas questões que faziam com que eles tivessem medo, né, de viajar. E também a questão eles imaginavam que a Terra era plana, ou seja, se eu fosse até onde eu consigo, até onde a minha visão enxerga, eu iria cair. Sim, para eles a Terra não é redonda. Se eu for rodando, eu vou pelo mar. Se eu for até um mar aberto ali, eu vou continuar navegando pelo mar. Eu vou continuar navegando pelo mar, até chegar num local que tenha terra, ou vou continuar navegando pelo mar. Certo? Para eles, não. Quando a gente vai à praia, a gente não consegue ver até um determinado lugar? Para eles, que se eles ultrapassassem aquele lugar, eles iam cair no buraco negro e morrer todo mundo. Porque para eles a Terra era plana. Ou seja, então no papel, gente, para eles a Terra era plana. Plana, assim, plano. Planície, plano. Para eles estavam bem aqui, ó. Eles viam que tinha até ali. Para eles, se eles viessem até aqui com suas embarcações, eles iriam cair no buraco profundo, sumir, nunca mais ninguém ia saber deles. Eles não imaginavam que a Terra continuaria. Eles iriam ficar andando loucamente, sem fim, sem saber para onde eles iam. Para eles iriam cair no buraco negro, morrer e sumir para sempre. Porque na teoria deles, a Terra era plana. Então todos tinham medo de fazer grandes viagens por conta disso. Eles tinham medo do desconhecido. E os portugueses quiseram mudar. Assim, vamos lá, gente. A gente tem conhecimento, a gente tem embarcação boa, tem pessoas que conhecem o mar. Vamos embora. E eles, foram-se embora. Botaram os panos de bunda na mala, como o povo fala, né? Botaram os panos de bunda-se embora. Levava meses e meses e meses as viagens que eles faziam. Meses mesmo, né? Então, eles, né, se viravam com o que tinha lá dentro. Então, botavam os panos de bunda nas costas e se embora. Como era uma viagem que eles realmente não tinham conhecimento, eles não sabiam quanto tempo poderia durar aquela viagem. Então, quando eles tiveram a embarcação e colocaram aquela lupa, deram um zoom, mentira, não deram zoom, colocaram uma lupa
terra à vista! Foi quando eles visualizaram o território brasileiro e ficaram felizes da vida falando que aquele lugar era deles, porque eles encontraram a dele. É o que vocês fazem. Se você vê um lápis no chão, é meu. Estava no chão, é meu. Sendo que aquele lápis já pertencia a alguém. Tá andando na rua, acha a carteira? É minha. É minha. Sendo que já tinha um dono. A mesma coisa os portugueses fizeram. Estavam navegando, viram uma terra, é minha. Vou colocar lá, portugueses. É minha. Mas lá já habitava alguém. Vamos imaginar, estamos navegando. Terra à vista. Aí passou um ano. Brincadeira, a gente foi. Enfim, passou muito tempo. Aí chega. Quando eles estão próximo ao litoral, né? Próximo ao rasinho lá. Próximo às costas lá, tudo bonitinho, ao litoral mesmo. Eles observam de novo, vê um monte de todo mundo nu lá correndo. Os indígenas. A gente sabe, gente, que os indígenas, principalmente os bem antigos, não utilizavam nenhum tipo de roupa. Por quê? Cultural deles. Isso é normal. É questão cultural. Eles ficavam assim, né? Eles utilizavam alguma roupa diferente, se fosse a questão de festas e tudo mais. Mas é algo cultural, normal. Agora vocês imaginam os portugueses com aquele bunde de vestido, aquelas... Mentira, né? No caso, os homens, que a mulher não fez tipo de viagem. Os homens com aquele chapéu e blusa com manga bufante e negócio em cima, e aquelas calças e bota e um monte de roupa que leva um dia pra tirar as roupas tudo. Olhando e vendo um monte de índio nu. Assim, meu Deus, onde eu vim parar? São um monte de bicho. Eles tiveram várias hipóteses na cabeça deles. Da mesma forma do outro lado. Os indígenas só olharam aquele monte de gente com um monte de roupa estranha, com um monte de pano no corpo. Falaram, que bando de doido é esse com nossa terra? Então houve, de início, já houve um conflito entre os dois. Por quê? Primeiro de tudo, não falavam a mesma língua. Era... E os portugueses falam português Portugal. E ninguém entendia nem nada. E os portugueses com as suas armas, e os indígenas com suas flechas e lanças afiadíssimas. E eles, claro, né, para se defender, ficaram lá, né? Com a lança lá. E os portugueses, com as armas. Então, de início, quando eles chegaram, eles tiveram que chegar com calma pra conquistar os povos, nem morrer. Os portugueses queriam conquistar aquele espaço. Ia adiantar chegando matando todo mundo? Não ia. Porque eles não sabiam quanto tinha. Então eles chegaram de boa na lagoa, com objetos, porque eles não são bobos. Os indígenas, gente, eles eram acostumados com lança, pele de animal, dente, coisas que eles mesmos iam produzindo na mata. Já os portugueses, garfo, faca, chapéu, espelho, pente, acessórios, objetos que eram totalmente desconhecidos para os indígenas. Então ele falava, oi, how, mau, e dava um pente. No intuito de, tô trazendo coisa pra você, então nós somos amigos. Aí o índio pegava, nossa, via aquilo ali muito bonito. Então ele já mandou abaixar as armas, né? Ficou de boa. E foram chegando só um monte de embarcação dos portugueses. Eles até fizeram uma missa declarando que aquela terra era deles. Mais pra frente vamos estudar um pouco mais sobre essa questão aí. Vamos ler o texto. Vamos ler o texto. No dia 22 de abril de 1500, os primeiros portugueses desembarcaram no local onde atualmente é a cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. Além de buscar novas terras para conquistar, os portugueses tinham como objetivo encontrar ouro e prata.
o que não ocorreu logo no início. Por isso começaram a explorar o pau-brasil, uma árvore de madeira vermelha que era bastante usada na Europa para tingir tecidos. Os troncos de pau-brasil eram cortados e carregados pelos indígenas até as embarcações que levavam a mercadoria para a Europa, onde era vendido estes mapas, produzido por Giacomo Gastaldi, que representa o corte e o embarque da madeira. Galera, vamos lá, vamos bater a real aqui. Os portugueses chegaram, eles sabiam que era uma terra nova. Então eles sabiam também que lá teria muitas especiarias, muita coisa diferente e nova, que eles não tinham conhecimento. Eles queriam de fato ir em busca de ouro e prata. Mas isso só bem mais na frente que eles foram encontrar. Por quê? Porque eles ficaram somente na área litorânea, onde fica bem no mar. De ponta a ponta do Brasil, eles foram ocupando somente a área litorânea. Eles não entraram para as áreas de dentro do Brasil, não. Ficaram somente pelo litoral. Por quê? Porque tinham medo, um bando de medroso, tá bom? Então, só um minutinho, Bia, para não perder meu raciocínio aqui. Eles chegaram por todo o litoral, tinha pau-brasil. Pau-brasil é uma árvore, uma madeira muito valorizada. Hoje ela já está em extinção por conta do corte excessivo dessa árvore antigamente. Hoje ela está em extinção. Antigamente tinha em grande quantidade, ela era muito valorizada por conta do seu pigmento que tinha dentro do tronco. Era bem avermelhado dentro dessa árvore. E o que eles faziam? Perceberam que lá tinha muito dessa árvore, que eles já conheciam. Lá tinha muito assim, bora arrancar essas árvores tudinho, bora vender, ficar rico e nadar no dinheiro. Aí o que eles fizeram? Os portugueses são muito espertos, gente. O que eles fizeram? Vou ficar de boa na lagoa e quem vai trabalhar para mim são os indígenas. Vou oferecer o que eu tenho para eles, que são nossos objetos, que eles não conhecem, em troca de serviço. E foi isso que eles fizeram. Falaram assim, ó, carrega aqueles 50 troncos de árvore aqui por um garfo. E o que eles faziam? Iam, gente, porque eles não conheciam, achavam aquilo o máximo. Mas com o passar do tempo em que os indígenas começaram a perceber que já tinham tudo deles, tudo, né? Todos esses objetos deles, começaram a se revoltar com relação à exploração do trabalho, que era um trabalho muito pesado. Então os indígenas perderam as suas terras para os portugueses e também tinham que trabalhar para eles. Daí você imagina o tanto que eles sofreram, tá bom? Nessa imagem aqui, oi? Aqui no livro tem duas pessoas vestidas de portugueses e um menino trabalhando e ele deu uma taça pra eles. Isso, olha aí, bate palmas, gente! Bate palma! Olha só, isso mesmo. Bem que você viu, que eu não ia enxergar. Olha só, bem aqui tem dois portugueses, vários indígenas trabalhando no corte do pau-brasil. Ele está entregando uma taça na mão desse indígena para que ele leve nas embarcações essa madeira, tá bom? Beleza? Então eles realmente compravam o trabalho dos indígenas com algum objeto que eles tinham que era totalmente desconhecido pelos indígenas. Se eu chegar para vocês aqui com um objeto muito diferente, algo muito inusitado, e falar na Beatriz, vai lá embaixo e sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce umas 10 vezes. E eu te dou isso aqui. Dependendo do objeto, a Ana Beatriz vai voando lá em cima, lá embaixo. Porque vai chamar a atenção dela. Da mesma forma foi os portugueses. Eles já trabalhavam cortando árvore, entre outros, porque lá eles construíam suas próprias casas. E os portugueses aproveitavam essa situação para ganhar algo em troca, tá bom? Vamos lá, página seguinte. Nessa página aqui, mostra a chegada, né, o desembarque de Cabral, que foi Pedro Álvares Cabral, que estava comandando nessas embarcações. Mostra a chegada deles. Vocês podem observar que os indígenas estão assustados, com as lanças na mão, com as armas na mão. E os portugueses também, né, estão meio assim tensos com relação à chegada deles, tá bom? Vamos lá, letra A, número 1, letra A. A Maria falou. Número 1, letra A. Só tá quase carregando, eu acho que não sei se vai dar não, vamos lá. Quem são as pessoas retratadas na parte esquerda da obra?
portugueses. Esquerda, galera. Esquerda. Indígenas. Os indígenas. Copiem depois, tá? Que nem fizemos em matemática, tá bom? Letra B. Copiem depois. De onde vêm as pessoas retratadas na parte direita da obra? Portugueses. Eles vêm de onde, gente? Portugal. Portugal, tá bom? Não é pra copiar agora, viu, Sofia? Beleza? Primeiro presta atenção nas respostas, não vamos responder junto, depois a gente copia, tá? C. De acordo com o título da obra, onde estão as pessoas representadas? A. No litoral. Olha aqui, Cabral em Porto Seguro. Então eles estão onde? Em Porto Seguro. Tá bom? No Brasil, vamos especificar que é no Brasil, né? Porque vai que pensa que é um Porto Seguro de outro lugar, né? Vamos lá. Letra D. O que está acontecendo na imagem, gente? Os portugueses estão chegando. Chegada dos portugueses, os indígenas estão assustados. Mas o quê? Eu vou colocar a chegada dos portugueses. E vem dos indígenas. Portugueses, vírgula, indígenas assustados, tá? Tá. Beleza? Vamos agora para a letra E. Na letra E, vocês... Não, na letra E. Na imagem, vocês podem observar que tem algo que está em destaque. Ou seja, que está no centro da pintura, que está chamando mais atenção. O que é que está chamando mais atenção aí? Os povos. As árvores. Não, gente. O que está no centro chamando mais atenção da imagem? Canal. Esse barco. Circulem para mim o barco. Que essa é a intenção principal, tanto pelo título da obra, que é a chegada de Cabral em Porto Seguro. Então ela quis dar uma ênfase nessa embarcação aqui. Então já podem circular agora essa embarcação, tá bom? Vamos para a página seguinte. Número 2. Pero Vaz de Caminha, um dos portugueses que desembarcou no território brasileiro, escreveu uma carta ao rei de Portugal, em que descrevia como eram as terras encontradas. Leia esse pequeno trecho da carta. Até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Letra A. Que informação Pero Vaz de Caminha comunicou ao rei? Vocês lembram que o rei queria que eles encontrassem ouro e prata? Então, o que o Pero Vaz de Caminha relatou? Que até o momento eles não encontraram o que o rei tinha pedido, né? Então, no número 2, letra A, não tinham, não copiem agora, encontrado não tinham encontrado o que o rei queria. Porque, de fato, o rei queria o quê? Ele ordenou, vocês vão para lá e vocês vão atrás do ouro e da prata. Inicialmente eles não encontraram. Se eles não encontraram inicialmente, eles foram atrás de outra coisa valiosa, que foi na época foi o pau-brasil, tá bom? Letra B, em sua opinião, essa informação era importante por quê? Sim, gente. Ele queria... Sabe por que era importante? Ele disse, ó, a gente não encontrou até agora ouro e prata. Essa informação era muito importante. Por quê? Porque o ouro e a prata era muito valioso. Então, se era muito valioso, obviamente eles tinham que ir atrás disso. Então, na letra B, você vai responder com as suas palavras. Essa informação era importante? Sim. Por quê? Porque era muito valioso, tá bom? Letra B, sim. Porque era muito valioso. Beleza, gente? Vocês que estão em casa aí, tá um pouquinho troncho?
Mas, ó, vou ajustar aí. Deem pausa agora aí, ó. E copiem as respostas, tá? Deem pausa agora e copiem as respostas. A aula de história está finalizada, tá bom, gente? Vamos somente até aqui. Na próxima aula de história, a gente vai falar sobre a colonização dos portugueses. Para não ficar muita informação sobre os portugueses, a gente vai ficar até aqui, até a chegada deles. Depois vamos para a colonização, quando eles começam a povoar o Brasil, tá bom? Ou seja, primeiros habitantes indígenas portugueses vieram para cá porque eles queriam explorar um pouco mais, tinham condição de explorar mais, o rei queria ouro, prata, chegaram aqui, não encontraram de cara. Então eles foram em busca de algo que também tinha um grande valor, que era o pau-brasil, tá? Começaram a explorar o trabalho dos indígenas, fazendo troca, barganha, né, fazendo escambo, trocando, né, algo valioso que eles tinham pelo trabalho dos indígenas, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de história. Um grande beijo pra vocês. Façam as atividades aí com muita atenção, copiem, né, com muita atenção. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.